Era um dia muito belo, véspera da formatura do ensino médio. Sem qualquer aviso ou contexto, nosso protagonista chamado Dae-sung caiu diretamente no inferno. Rapidamente, ele se deparou com criaturas que nunca tinha visto antes. Ele não sabia como tinha vindo parar naquele lugar. Após 10 dias, a fome se tornou um problema. Naquele local, não havia dia nem noite, nem mesmo luz solar. Tudo o que ele tinha para comer era a carne podre que sobrava dos monstros. Sem escolhas para se adaptar, ele começou a comer essa carne para sobreviver. Também teve que lutar para não ser morto pelas criaturas desse lugar. Após 39 dias, ele começou a enfrentar as criaturas e começou a desistir da sua humanidade. Após 51 dias, o sabor da carne já não era um problema. E para sua surpresa, um painel apareceu à sua frente, informando que ele havia alcançado o nível 3. Nesse momento, ele acreditava que finalmente tinha enlouquecido. Porém, ao aceitar, ele percebeu que aquilo era muito maior do que ele imaginava. 7 anos depois, ele alcançou o nível 24 e agora era capaz de derrotar a maioria dos monstros com apenas uma mão. 24 anos depois, ele fez uma espada com uma pedra que pegou de um cavaleiro dragão, tornando assim a eliminação dos monstros muito mais fácil. 51 anos depois, ele arrancou a cabeça de um dragão encarnado, um dia extremamente gratificante para ele. Quando completou 80 anos preso naquele lugar, finalmente encontrou quem procurava, o Deus Demônio. Dae-sung acredita que esse Deus Demônio foi quem o arrastou para o inferno, e sua vingança está finalmente próxima. Ele é capaz de eliminar quase todos os demônios deste lugar com facilidade, e assim inicia uma batalha contra o porteiro do Deus Demônio. Dae-sung pede ao demônio para abrir a porta silenciosamente, prometendo deixá-lo viver, mas o porteiro fica ainda mais irritado e afirma que será Dae-sung que irá morrer. No entanto, mesmo sendo um dos demônios mais fortes do inferno, nenhum deles é capaz de enfrentá-lo devido às suas habilidades. Como resultado, o porteiro ameaça levar esses insultos diretamente ao Deus Demônio. Mas logo em seguida, Dae-sung simplesmente arremessa sua espada, abrindo um buraco no peito do porteiro e o derrotando. Seu pet pergunta o que devem fazer agora, pois ao matar o porteiro, o Deus Demônio certamente não ficará inativo. Dae-sung responde que já está ciente disso. Seu pet também questiona se ele realmente deseja matar o Deus Demônio e se tornar o governante absoluto do inferno. Dae-sung responde que não tem interesse nisso. E então, seu pet pergunta por que ele está enfrentando o Deus Demônio. Dae-sung explica que já se passaram 80 anos desde que ele veio parar nesse inferno, e desde então teve que lutar contra muitos monstros para sobreviver. Todos esses demônios que ele derrotou têm suas próprias histórias e motivos para estar no inferno. E a partir do momento que ele chegou nesse lugar, sempre se questionou o que estava fazendo ali. O motivo pelo qual esse Deus Demônio o arrastou para esse lugar é o que Dae-sung quer perguntar a ele. Seu Peter sugere que ele faça a pergunta de forma mais educada e não saia eliminando todos os servos do Deus Demônio. Seu Peter aconselha Dae-sung a ir e implorar por perdão enquanto ainda pode, para então fazer sua pergunta. No entanto, Dae-sung afirma que esse Deus Demônio precisa pagar por tê-lo arrastado para aquele lugar e por fazer com que ele sofresse tanto. E finalmente, ele chega ao castelo do Deus Demônio. Depois de algum tempo, ao abrir os olhos novamente, ele percebe estar em um lugar completamente diferente, que parece ser um hospital. Ele fica um pouco surpreso, pois fazia tempo que não sonhava com sua vida na Terra. No entanto, ele se pergunta por que um hospital. Ele não consegue mover seu corpo e esse sonho parece ser muito real. Em seguida, ele ouve um barulho de algo caindo. Ao olhar para o lado, ele vê sua mãe bastante surpresa, dizendo que ele finalmente acordou. A partir desse momento, ele não começa a gostar desse sonho, pois parece ser bastante infantil. Ele preferia acordar, mas continuava sem entender, pois, mesmo sendo um sonho, as coisas estão parecendo muito reais demais. Pouco antes, ainda no inferno, ele dizimou praticamente todo o exército do Deus Demônio. Após uma intensa batalha, Dae-sung consegue derrotar o Deus Demônio. Seu pet não conseguia acreditar, e Dae-sung estava irritado, pois o Deus Demônio o atacou quando ele estava distraído. Assim, Dae-sung decide cortar o corpo do Deus Demônio ao meio. Seu pet menciona que se ele matar completamente o Deus Demônio, ele se tornará o governante absoluto do inferno. Logo em seguida, um painel aparece ao seu lado, perguntando se ele gostaria de retornar à Terra. Dae-sung fica bastante surpreso, pois se passaram 80 anos e todos os dias seu maior desejo era poder sair daquele lugar maldito. Então, ele não vê um motivo para se preocupar, pois se tiver a chance de escapar daquele lugar, não se importa com o que pode acontecer. Assim, ele aceita retornar para a Terra. De volta à Terra, o médico informa que ele estava em coma por muito tempo, o que tornaria um pouco difícil para ele se mover naquele momento. Rapidamente, ele entra em desespero, pois não sabe o que é verdade ou o que é um sonho, se foi o momento em que encontrou a mensagem ou se é o momento atual. O médico pede para ele se acalmar, mas Dae-sung acaba o mordendo, perguntando se o médico usou uma maldição ou um veneno de paralisia para ele não conseguir movimentar seu corpo. Ele realmente acreditava que isso era um sonho, um pesadelo terrível, se perguntando como sobreviveu por todo esse tempo.
pois não fazia sentido, ele lutou por 80 anos e não iria morrer tão facilmente agora, onde ele passou muito tempo implorando no chão frio daquele lugar. Daisuke afirma que não vai morrer e precisa voltar. Outros assistentes aparecem e tentam acalmá-lo, mas Daisuke ameaça matar todos eles. Ele não acreditava que acordou com um corpo tão debilitado assim. Pouco tempo depois, ao olhar pela janela, ele vê uma luz forte no céu. Ele sabe que aquilo é um portal dimensional, mas se pergunta por que apareceu naquele lugar. Para tentar acalmá-lo, os médicos aplicam uma anestesia nele. Com o passar do tempo, ele assiste às notícias na televisão que informam que um portal se abriu e que a equipe de caça responsável por aquela área foi acionada imediatamente. No local do portal, a equipe de caça está finalizando a eliminação dos monstros. Um dos caçadores informa ao chefe que estão na fase final da eliminação. O chefe pergunta quanto tempo levará para limpar tudo, e o caçador responde que em cerca de 1 hora terão terminado tudo. O chefe o instrui a entrar em contato imediatamente após concluir a missão, para que possam lidar com o resto. Após isso, é noticiado na TV que os caçadores conseguiram fazer o portal desaparecer. Pouco tempo depois, uma pessoa aparece na frente de Daisuke e diz que ele finalmente acordou. Daisuke pergunta quem é ele, e essa pessoa se apresenta como seu antigo colega da escola chamado Shanyo. Shanyo diz que Daisuke acordou após ficar em coma por 10 anos. Daisuke fica surpreso ao descobrir que se passaram apenas 10 anos. Shanyo explica que há 10 anos Daisuke teve um colapso repentino e ficou desacordado todo esse tempo. Daisuke não consegue entender, pois se passou 80 anos lutando no inferno. No entanto, no mundo real, passaram-se apenas 10 anos. Mesmo assim, ele fica um pouco aliviado. Shanyo informa que a mãe de Daisuke sofreu muito nesse tempo todo, pois teve que trabalhar em 3 empregos para conseguir pagar as contas do hospital. Shanyo incentiva Daisuke a se recuperar rapidamente, agora que está no controle. Diz para não se preocupar com o emprego, pois já garantiu uma vaga para ele. Pouco tempo depois, sua mãe o leva para fora. Daisuke ainda estava pensativo sobre o inferno, pois lutou muito para sobreviver naquele lugar, mas agora, na vida real, ele tem uma família para cuidar. No entanto, ele mal consegue mover seu corpo corretamente. Com isso, ele se sente apenas como um incômodo, um fardo para eles. A realidade é tão cruel quanto o inferno. Em seguida, 2 homens aparecem e dizem que a mãe de Daisuke desapareceu, sem pagar o que devia para eles. O outro figurante diz que devido a isso, o filho dela poderia desmaiar novamente, mas não acordaria dessa vez. Ela tenta se desculpar, dizendo que vai pagar tudo no mês que vem. O figurante responde que já ouviu essa promessa muitas vezes. Ela implora dizendo que desta vez é verdade e que só precisa de um pouco mais de tempo. O figurante fica ainda mais irritado, afirmando que se ela pegar dinheiro emprestado de alguém, precisa devolver tudo dentro do prazo. Ela pede para que não façam nada na frente do seu filho e suplica muito para que eles vão embora, prometendo pagar no próximo mês. Por causa disso, o figurante acaba agredindo ela. Daisuke fica extremamente irritado, dizendo que eles são desprezíveis, os comparando a insetos. Sua mãe pede para que ele não diga nada e pede para que ele peça desculpas. O figurante se irrita e pega Daisuke pelo pescoço, enquanto sua mãe pede para que ele se desculpe, explicando que ele está doente e não sabe o que está fazendo, pedindo para soltá-lo. O bandido diz que ela pegou todo o dinheiro por causa desse infeliz. Daisuke responde perguntando o que ele vai fazer, o chamando de inseto. O bandido afirma que parece que o cérebro de Daisuke ainda não acordou completamente, pois ele não tem nenhum senso da realidade. Em seguida, o bandido o lança para longe e começa a espancá-lo. Daisuke está extremamente irritado, pensando que se estivesse com seu corpo original, aquele homem estaria morto. Sua mãe implora para que parem. E para sua surpresa, neste momento um painel aparece diante dele, perguntando se ele gostaria de aceitar a missão da exceção. A dúvida não dura muito tempo, pois ele reconhece essa tela que o ajudou a sobreviver por 80 anos no inferno. Após aceitar, todos ao seu redor ficam congelados, como se o tempo estivesse parado. Ele acredita que isso tenha acontecido porque ele aceitou a missão. Essa é sua primeira missão de ascensão e restauração corporal. Ele teria que chegar ao ponto marcado em 1 hora. A recompensa seria um elixir de restauração absoluto e aprimoramento do corpo de Jade em 10%. Ele se pergunta o que seria esse corpo de Jade, mas acredita que isso possa recuperar o poder do seu corpo original. O local para onde ele precisava chegar estava à sua frente. Com isso, ele acredita que só precisa se arrastar um pouco para poder voltar ao seu corpo original. Ele fica um pouco animado e declara que não imaginava que aquele que conquistou o inferno estaria rastejando por algo. No entanto, ele logo percebe que não vai conseguir chegar a tempo. Isso não era algo que ele possa alcançar apenas com força de vontade. Ele precisava pensar em algo melhor, pois o sistema não dá missões impossíveis, e essa missão não é uma exceção. E é quando ele percebe que o local não está especificando como ele deve chegar lá, apenas que ele precisa chegar. Com isso, ele descobre que só precisa encontrar uma maneira de chegar lá, não importa o meio. Ao olhar ao seu lado, ele se lembra de sua cadeira de rodas.
Faltando poucos segundos, com suas últimas forças, ele se lança com tudo. Faltando um segundo, ele consegue chegar, e assim ganha um elixir de restauração absoluta. Ao tomar o elixir, todas as dores do seu corpo desaparecem, e ele começa a sentir a energia retornando. Os figurantes ficam surpresos pelo fato de Daisuke ter ido para em outro lugar quando o tempo retornou. Após isso, os seguranças aparecem e eles decidem ir embora. Ao cair da noite, Daisuke fica pensativo e se pergunta como aquela janela de missão apareceu ali. Ele já tinha tentado abrir a tela de status várias vezes, mas acabou desistindo por não ter respostas. Ele sabe que precisa voltar ao seu corpo original antes que aqueles bandidos retornem. Com isso, ele precisa de uma missão para conseguir. E para sua surpresa, em seguida ele escuta uma voz dizendo que Pantheon aguarda a vinda do governante absoluto. E ele acaba indo para em outro lugar estranho. Após isso, outro painel aparece informando que o governante absoluto desceu até Pantheon. As informações indicam que o Conselho reconhece o Diário Absoluto e que um avatar será formado de acordo com o conteúdo do diário. O processo será acelerado ao completar a execução e superar os obstáculos concedidos. Ele se pergunta se só precisa fazer o que estão pedindo para recuperar seu poder. Em seguida, outra missão de ascensão é iniciada, onde ele precisa destruir um alvo designado sem limite de tempo. A recompensa será o chip de memória absoluto e o aumento em seu corpo de Jade. Rapidamente, ele consegue eliminar o alvo facilmente, iniciando a missão 3. Assim, ele continua completando as missões uma por uma. Após completar 9 missões, ele está a 55% de restauração de seu corpo. Ele já estava achando essas missões chatas, por isso pede ao sistema para enviar uma missão de verdade. E assim, na missão 10, ele tem que enfrentar um demônio chorão. Logo em seguida, o demônio é invocado na sua frente. Daesung fica um pouco feliz, pois esse demônio quase o matou no inferno uma vez, então é bom reencontrá-lo novamente neste lugar. Rapidamente, o demônio começa a atacar, e Daesung sabe que se continuar apanhando desse jeito, será derrotado. Mas mesmo tentando contra-atacar, ele nem consegue acertar o monstro. Ele diz que levar pancadas desse jeito de um demônio chorão para alguém que conquistou o inferno é uma vergonha. Após esquivar-se de vários ataques, ele acaba sendo pego. No entanto, é nesse momento que ele se lembra do que fez para derrotar esse demônio no inferno. Com isso, rapidamente ele invoca sua espada e corta o braço do monstro. Em seguida, consegue eliminá-lo facilmente, terminando a missão. Amanheceu o dia, sua mãe estava no seu quarto e fica bastante surpresa ao vê-lo de pé. Além disso, seu corpo estava completamente diferente. Pouco tempo depois, ela pergunta ao médico se isso era possível, pois tinha certeza que ele havia dito que levaria pelo menos 6 meses de fisioterapia para que ele pudesse andar normalmente. Ela pergunta como ele consegue se movimentar tão bem em apenas 15 dias. O médico responde que no momento não consegue dizer, pois as condições desse paciente é clinicamente inexplicável. Mas ele a tranquiliza dizendo que não há motivo para se preocupar, pois ele está apenas reagindo de forma incomum. Ela fica um pouco aliviada. Daesung se sente muito melhor, pois agora consegue se mover e andar sem problemas. No entanto, ele ainda precisa retornar ao seu corpo original o mais rápido possível. No hospital, a mãe dele agradece muito a uma das enfermeiras que ajudou durante todos esses anos. Nesse momento, Daesung não consegue nem imaginar o quanto deve ter sido difícil para sua mãe suportar tudo isso durante esse tempo, mas agora ele está realmente decidido a cuidar dela. Para retornar ao seu mundo de treinamento, ele só precisa falar a palavra Pantheon. Mas ele estava um pouco irritado, porque as missões do sistema estavam sendo muito lentas para recuperar seu poder. O sistema informa que a execução está limitada às missões de ascensão, criadas aleatoriamente pelo Pantheon. Com isso, ele poderia selecionar livremente o nível de dificuldade. Como ele precisava terminar isso o mais rápido possível, ele escolhe a dificuldade infernal. E para sua surpresa, é invocada uma cópia de si mesmo diante dele. A missão era lutar contra o governante absoluto Daesung e obter a vitória. Ele comenta que até faz sentido, pois ele era o absoluto do inferno, então não esperava menos em uma missão infernal. Rapidamente, seu clone começa a atacar. Além de ser muito rápido, ele possui uma força esmagadora. Daesung só podia desviar e se defender, mas mesmo assim é acertado várias vezes. Nesse momento, ele percebe que não consegue igualar a força e velocidade do seu clone. E quanto mais demorar, mais vai se complicar. Ele fala que desse jeito parece que o falso é melhor do que o verdadeiro, e isso não o deixa nada feliz. Mesmo assim, ele está decidido a eliminar seu clone com suas próprias mãos. Devido a isso, ele ativa sua habilidade de neutralização de sangue. Seu clone rapidamente tenta acertá-lo, mas desta vez é diferente, pois ele consegue desviar facilmente e acertar um golpe. No entanto, para sua surpresa, seu clone também usa a habilidade de neutralização de sangue. A batalha se intensifica ainda mais, e seu clone acaba acertando um ataque nele, deixando-o gravemente ferido. Ao mesmo tempo, no lugar onde estava seu corpo, uma mulher que estava fazendo a limpeza tenta entrar no banheiro em que ele está.
No mundo de Pantheon, Daisuke sabia que no seu estado atual seria impossível vencer, e se ele perdesse agora, todos os seus esforços seriam em vão. Com isso, ele precisa pensar em uma forma de vencer, e assim começa a procurar o que poderia matá-lo no inferno, e nesse momento ele se lembra do seu inventário. Para sua sorte, a mulher da limpeza que iria entrar no banheiro é chamada para outro lugar. Ao abrir seu inventário, ele encontra os itens de recompensa que recebeu ao completar as missões. Ele havia esquecido que os guardou em seu inventário. Entre eles, ele encontra o item que precisa, chamado o tônico nutritivo do Monarca. Ao consumi-lo, ele restaura a resistência e a força mental do usuário em 20%, e se ele consumir 5 desses tônicos, poderá lutar com sua capacidade total. Seu clone tenta impedi-lo, mas agora ele consegue desviar e revidar. Sem tempo a perder, ele consome todos os tônicos enquanto desvia dos ataques. Finalmente, bebe os 5. No entanto, mesmo assim percebe que ainda é difícil lutar. Seu clone consegue se aproximar e estava prestes a desferir um golpe fatal. Mas neste momento, Daisuke ativa seu inventário novamente, fazendo a espada do clone entrar em seu inventário, e em seguida acertando um golpe no seu clone. Ele tinha apostado tudo nisso, e por sorte, funcionou. E assim, finalmente essa missão termina. Como recompensa, a taxa de conclusão sobe para 100% e seu corpo físico retorna ao seu estado original no mundo presente. Além disso, agora ele pode usar o sistema infernal em seu mundo. Ele fica feliz por ter recuperado sua força, mas as cicatrizes também retornaram. Em seguida, ele pede ao sistema para retornar. Antes de voltar, o sistema informa que ele tem mensagens não lidas. Ao abrir as mensagens, está escrito que embora o inferno tenha recebido um novo governante, o monarca escolheu retornar à Terra. Aproveitando a ausência do monarca, os seres celestiais selaram o espaço-tempo do seu próprio mundo. E devido a isso, os demônios presos em pandemônio pelos seres celestiais estão aguardando a chegada do monarca para sua salvação. Daisuke percebe que essas mensagens são pedidos de ajuda dos demônios. Daisuke fala que estão pedindo ajuda ao mesmo que lutou 80 anos para sobreviver contra eles, apenas porque ele se tornou o monarca deles. Mas ele decide ignorar todos os demônios e deixá-los se virarem por conta própria. No inferno, os demônios enlouquecem com a mensagem de Daisuke. Na Terra, seu corpo está melhor do que nunca, e o médico começa a acreditar que Daisuke é um desperto. Sua mãe comenta que ele é diferente dos outros despertados que ela viu antes. O médico explica que na época não havia sinais de despertar, então ele presumiu que não fosse o caso, mas agora não tem explicações para o estado atual de Daisuke além do despertar. Sua mãe fica preocupada, se perguntando como algo assim aconteceu com seu filho. O médico informa que isso é tudo que pode fazer por ela, e sugere que ela visite a associação. Após isso, ela agradece ao doutor por todo o trabalho realizado nesse tempo. Enquanto retornava para casa, Daisuke se questionava sobre o significado do despertar e da associação. Ele fingiu não perceber, mas durante o seu treinamento escutou a conversa entre sua mãe e o médico. Ele sentia que sua mãe estava escondendo algo, e assim se pergunta o que aconteceu com a Terra enquanto ele estava dormindo por esses 10 anos. Ao chegar em casa, ele se depara com a garota. Após aqueles 80 anos separados, ele lembra que sua irmãzinha, chamada Jisoo, cresceu bastante. Ao passar ao seu lado, ela diz que cada dia para elas tem sido como um inferno enquanto ela estava em coma. Logo em seguida, os bandidos retornam mais uma vez. Daisuke rapidamente se irrita, e Jisoo acaba saindo para encontrá-los, dizendo que eles estavam fazendo muito barulho, mas logo em seguida ela simplesmente vai embora. Após isso, os bandidos entram na casa e a mãe de Daisuke rapidamente fala que vai pagar um pouco, que era tudo o que ela tinha. Mas um dos bandidos acaba batendo nela. Bastante irritado, Daisuke parte para cima do bandido. Daisuke fala que é o mesmo cara do hospital novamente, e diz que queria encontrá-lo, mas como ele veio por conta própria, vai pagar por tudo. O figurante fala para ele fechar a boca, caso contrário aconteceria a mesma coisa de antes. No entanto, rapidamente Daisuke mostra que não é mais o mesmo. Daisuke fala que tudo o que passou no inferno, o que ele recebe certamente devolve, 2 vezes mais. Não, 100 vezes mais. E assim faz o figurante se ajoelhar diante dele. Em seguida, manda que ele se levante, pois tem um longo caminho pela frente para pagar a dívida. O figurante tenta acertar Daisuke, mas nada adianta, ele é facilmente dizimado. O outro figurante tenta ameaçá-lo com a faca, mas Daisuke pega a mão que o bandido usou para bater em sua mãe e a destrói completamente. O figurante diz que ele não vai sair ileso depois de tudo isso. Daisuke responde que há uma maneira, só precisava matar todos eles e se livrar dos corpos. No entanto, sua mãe pede para ele parar. E com isso, os figurantes fogem, dizendo que isso terá consequências. Quando os bandidos chegam ao carro, um deles pergunta se Daisuke é o mesmo cara que estava no hospital naquela época. Um deles responde que é o mesmo, só parece que ele cresceu um pouco. O bandido comenta como alguém que viveu como uma planta humana por 10 anos poderia mudar tanto assim. Com isso, eles se perguntam como vão pegá-lo. Em seguida, eles veem a garota que tinha saído da casa deles. Pouco tempo depois, a mãe de Daisuke decide revelar tudo.
Ela conta que após ele desmaiar, foi a vários hospitais sem saber a causa. Naquela época, ela vendeu a casa e entregou a loja. No final, perdeu todo o dinheiro que restava no depósito. Ela conseguiu alguns empréstimos de 3 instituições financeiras por indicação de um conhecido, onde por causa disso não foi fácil pagar. Não só o valor emprestado, mas também os juros só aumentavam. Dae-sung pergunta sobre a Jisoo se ela ainda é uma estudante. Sua mãe responde que ela desistiu da faculdade 2 anos atrás. E no ano passado, quando ela se machucou trabalhando em um restaurante, Jisoo disse que iria ajudar. Sua mãe conta que sua irmã mais nova trabalhou muito. Durante o dia, ela trabalhava em um posto de gasolina e à noite em uma loja de conveniência. Dae-sung diz que deveria tê-la impedido, dizendo para ela ir para a escola. Sua mãe fala que deveria tê-lo impedido, mas ele precisava sobreviver. Como ele não estava melhorando, precisavam de dinheiro. Dae-sung não sabe como responder a isso e pede para deixar tudo isso para lá. Sua mãe diz para ele não falar assim, pois eles são uma família. Em seguida, o telefone da sua mãe começa a tocar. Ela diz que são as pessoas de antes e Dae-sung pede para atender o telefone. Neste momento, ele acaba descobrindo que os bandidos pegaram sua irmã. O figurante fala que dará um dia para ele arranjar 100 milhões. E não quer nenhuma gracinha, pois sua irmã irá se machucar. Dae-sung fica bastante irritado. Sua mãe pergunta o que aconteceu, mas Dae-sung apenas diz que sairá por um momento. Ele sabe que não pode resolver tudo apenas matando o figurante, pois esse lugar não é o inferno. Dae-sung diz para sua mãe não se preocupar, pois nada irá acontecer. Em seguida, o sistema informa que ele recebeu um bônus, desbloqueando uma habilidade básica. Ele poderia escolher entre 4 habilidades, e acaba escolhendo a invocação do Espectro das Sombras. Pouco tempo depois, os figurantes estão com sua irmã em um elevador, e é nesse momento que Dae-sung surge das sombras. Após escolher essa nova habilidade, ele usou o sangue do figurante em suas roupas para encontrá-lo, e assim, rapidamente ele começa a dizimar os figurantes. Em seguida, o outro figurante chama mais da sua gangue para ajudá-lo, mas Dae-sung não se importa com nada. Os figurantes tentam acertá-lo, mas as armas deles passam por Dae-sung devido à habilidade do Espectro das Sombras, e assim ele os elimina facilmente. Após isso, ele vai até sua irmã e a solta, dizendo para ela retornar para casa. Ela pergunta o que ele vai fazer, mas Dae-sung apenas responde que haverá mais tarde. E assim, ele começa a subir o prédio, derrotando todos os membros da gangue. Ele já estava irritado, pois pareciam ser um monte de baratas intermináveis. Pouco tempo depois, o líder da gangue recebe uma ligação informando que eles estavam com problemas e que ele precisava ir rapidamente. Quando Dae-sung chega ao escritório, para sua surpresa, a parede ao seu lado é destruída, e um cara aparece e acerta um golpe nele. Neste momento, Dae-sung se lembra que nem sua mãe nem a Jisoo ficaram surpresas quando ele usou sua força, o que significa que outras pessoas também possuem habilidades sobrenaturais. O líder pergunta se foi Dae-sung que fez tudo aquilo. Em seguida, para sua surpresa, ele vê algumas sombras aparecendo. Com medo, rapidamente ele solta Dae-sung. Dae-sung pergunta se ele também é um despertado ou algo assim, mas o figurante apenas fala que irá fazer Dae-sung ver o inferno. Logo em seguida, Dae-sung dá um soco no figurante para mostrar a queimada. O figurante fica impressionado pois foi derrotado facilmente, mesmo sendo muito forte. Dae-sung fala que já conhecia o inferno e então lança uma onda de ataques no figurante, expressando sua raiva por tudo que sua família passou enquanto ele estava fora. O figurante percebe que Dae-sung está em outro nível e precisa sair rapidamente ou será morto. Com isso, ele implora para Dae-sung poupar sua vida, oferecendo dinheiro ou qualquer outra coisa que ele queira, e Dae-sung acaba aceitando a oferta de dinheiro. Neste momento, o figurante foge, e Dae-sung avisa o outro figurante que estava escondido para sair correndo ou será morto. Enquanto isso, o líder da gangue está no carro furioso ameaçando matar Dae-sung, sua mãe e toda sua família. Mas logo em seguida, Dae-sung aparece atrás dele dizendo que ele esqueceu uma coisinha, a senha do cofre. O figurante fica surpreso por Dae-sung tê-lo encontrado tão rapidamente. Dae-sung responde que a partir daquele momento, não importa onde ele esteja, sempre poderá encontrá-lo e fazer uma visitinha. Assim, Dae-sung garante a segurança da sua família e também obtém dinheiro. Após esses eventos, Dae-sung vai comprar um celular e escolhe 2 dos melhores, deixando o vendedor feliz por ter vendido um celular antigo. Em seguida, ele retorna para casa e sua mãe o chama para comer. No entanto, Dae-sung fala que vai sair, e quando sua mãe olha no quarto, ele já havia desaparecido. Dae-sung foi se encontrar com Chanyeol, que fica surpreso ao vê-lo, pois ele parecia ser uma pessoa completamente diferente daquela que estava no hospital. Ao começarem a conversar, Chanyeol pergunta a Dae-sung se ele tem planos para o futuro. Dae-sung responde que não sabe. Seu amigo diz que eles não são mais alunos do ensino médio e Dae-sung deveria arrumar um emprego. Em seguida, Dae-sung pergunta quantos andares ele pode comprar em um prédio com 500 milhões. Chanyeol pergunta se ele tem esse dinheiro e explica que com 500 milhões só é possível alugar um pequeno apartamento no subúrbio de Seul. Só para avisar, esses valores são da moeda da Coreia.
Daisuke então pergunta quanto custa um apartamento no centro de Seul. Seu amigo responde que é cerca de 2 bilhões. Shanyu fala para Daisuke acordar para a realidade, dizendo que o mundo mudou muito desde que ele entrou em coma. Shanyu também menciona que a mãe de Daisuke falou que parecia que ele tinha despertado. Daisuke pergunta o que significa despertar, e seu amigo revela tudo. Shanyu explica que após ele entrar em coma, portais começaram a aparecer do nada. No começo, toda essa confusão foi investigada e eles conseguiram controlar em nível nacional. Porém, depois de um tempo, monstros começaram a sair dos portais, e a quebra dos portais começou a acontecer. Esses monstros começaram a atacar os humanos, e assim, todos lutaram com várias armas de alta tecnologia. Mas as armas dos humanos não funcionavam contra eles. Daisuke pergunta se não funciona nem mesmo usando canhões. Seu amigo nega e diz que todas as armas comuns não funcionam contra esses monstros. Com o passar do tempo, eles descobriram que apenas a espada de aura, uma arma feita com materiais vindos dos monstros, funcionava contra eles. E os únicos que podem usar essas armas são os despertados. Em seguida, Daisuke mostra seu novo celular e diz que é de última geração. Entretanto, seu amigo revela que esse celular é na verdade muito antigo e até estava andando de graça. Ele fica bastante irritado por ter sido enganado pelo vendedor. Shanyu também menciona que mesmo que Daisuke não use uma dessas armas dos monstros, é uma característica dos despertados ter um corpo mais forte usando aura. E como Daisuke teve o seu corpo mudado do nada e ainda conseguiu enfrentar caras maiores que ameaçaram sua família, ele acredita que isso indica que ele despertou. Daisuke pergunta se ele pode ganhar dinheiro com isso, mas logo em seguida um portal aparece ao lado deles. Rapidamente sai desse portal vários monstros. Daisuke percebe que esses monstros são bem diferentes dos monstros do inferno. E quando ele joga uma pedra em um deles, percebe que esses monstros parecem ter algum tipo de barreira. Seu amigo explica que as armas normais não funcionam contra esses monstros, e devido à pedra que ele jogou, o monstro se aproxima deles. Neste momento, seu amigo acredita que eles vão morrer. Mas para sua surpresa, Daisuke consegue eliminar um monstro facilmente com suas próprias mãos. Após descobrir que seus golpes funcionam contra esse tipo de monstro, Daisuke começa a eliminar as criaturas. Seu amigo fica surpreso, questionando se Daisuke despertou para uma classe acima da do Rank B. No entanto, ele percebe que havia monstros por todos os lados e os cidadãos estavam correndo perigo. Com isso, Shanyu tenta salvar as pessoas, as levando para um lugar seguro. No entanto, mais monstros aparecem e atacam algumas pessoas. Nesse momento, para a sorte de Shanyu, Daisuke chega e instrui ele a retirar todos dali. E em seguida, ele começa a lutar contra as criaturas, enquanto uma pessoa transmite tudo ao vivo para várias pessoas. Depois de sofrer um poderoso ataque, todos acreditavam que Daisuke seria derrotado, pois ele estava lutando contra todos esses monstros sozinho e desarmado. Mas para a surpresa de todos, Daisuke rapidamente demonstra suas habilidades, e após recuperar um pouco da sua energia mágica, ele está determinado a derrotar todos eles um por um. E assim, ele começa a dizimar os monstros, deixando os espectadores impressionados. O figurante que estava filmando recebe uma doação e é incentivado a filmar mais de perto, prometendo enviar mais dinheiro caso faça isso. Ele pensa que mesmo que o dinheiro seja bom, isso parecia ser uma loucura. Enquanto Daisuke lutava contra os monstros, ele percebe que seu consumo de energia mágica está descendo muito rápido. O figurante que estava filmando recebe uma grande quantia de dinheiro apenas para filmar mais de perto o despertado em ação. Essas doações vêm de um clã que deseja recrutar esse despertado. Eles são os olheiros do clã. Após Daisuke dizimar vários monstros, os outros começam a ficar assustados. Mas o líder dos monstros apenas diz para eles continuar lutando sem parar. O figurante que estava filmando se aproxima ainda mais da batalha. E mesmo eliminando vários desses monstros, Daisuke se pergunta se isso nunca vai acabar, pois sua energia mágica está quase se esgotando. Pouco tempo depois, Shanyu aparece e retira o figurante que estava filmando do campo de batalha. E para sua surpresa, ele percebe que Daisuke eliminou todas as criaturas. Após isso, Daisuke diz a seu amigo que tem um lugar para ir e depois voltará, perguntando se ele ficará bem. Shanyu diz a ele que não precisa se preocupar, pois os clãs logo chegarão. Daisuke pergunta o que são esses clãs, mas Shanyu diz que explicará quando ele retornar. Após isso, Daisuke recebe um aviso do sistema, informando que a implementação completa das 3 fases da vida no mundo atual foi concluída em 100%. E devido a isso, Daisuke ganhou alguns itens que estavam no Pantheon e agora estão disponíveis para usar no mundo atual. Daisuke aceita e abre um portal, deixando Shanyu impressionado com sua capacidade de abrir um portal, e se pergunta quem ele realmente é. Ao entrar no Pantheon, ele estava com o corpo bastante dolorido da última batalha, e pede ao sistema para informar sobre seu estado atual de energia mágica. O sistema informa que a energia mágica do monarca é inferior a 10%. Ele sabia que isso não era um problema antes, mas agora ele precisava recuperar sua energia de algum jeito. O sistema informa que ele deve aprender tudo sobre o diário de registro que o monarca criou e assim vai receber uma missão. Após aceitar, ele receberá uma missão que ocorrerá em um tempo e local específico, e recompensas apropriadas serão concedidas após a conclusão da missão.
Daesung questiona se o sistema estava falando sobre aquilo que ele escreveu no inferno, onde escreveu todos os dias para não ficar louco. Devido a isso, ele confirma. Em seguida, é iniciada a gravação, onde Daesung relembra tudo o que passou naqueles 80 anos no inferno. Após a conclusão, ele fica com bastante dor de cabeça e pergunta se deve voltar para a época em que ele estava absorvendo energia mágica. Com isso, dispara ir para a página 16, a Floresta do Predador. O sistema informa que estava indo para 5 anos e 75 dias no passado. Do lado de fora, o cara que estava filmando se questiona se essa pessoa é amigo do cara que ele estava gravando mais cedo. Com isso, pergunta onde estava aquele cara que parecia um herói lutando. Shanyu questiona por quê e pergunta se alguém disse que lhe daria dinheiro se ele filmasse o rosto dele. O cara não fala nada. Shanyu diz que pode haver sobreviventes no telhado, então ele tinha que ficar quieto e segui-los. Em seguida, Shanyu recebe uma mensagem do líder do clã Souls, chamado Huang, onde fala que parece que os clãs responsáveis pela região vão se atrasar porque é fim de semana. Com isso, diz que Shanyu também deveria evacuar rapidamente. Shanyu pensa para Daesung voltar logo. Em outro lugar, o sistema informa que a Floresta do Predador foi recriada com a gravação da página 16. E devido ao selamento dimensional, não é possível exibir informações sobre esse local. Daesung percebe que estava bastante quieto. Em seguida, ele recebe a missão de criação de item, com a dificuldade média, e ele deve eliminar o ser celestial que estava no centro no tempo limite de 1 hora, ganhando várias recompensas. Logo em seguida, Daesung percebe que ele apareceu. Esse ser fala que um invasor foi detectado e irá eliminá-lo agora mesmo, lançando um ataque. Rapidamente, Daesung desvia. O sistema informa que é um colosso branco, é uma entidade de vida mecânica, uma arma autônoma criada por seres celestiais. Logo em seguida, essa criatura ataca novamente, mas Daesung consegue desviar e decide contra-atacar. Ele pensa que não tem muito tempo, com isso decide acabar com isso rápido, dando um poderoso soco, destruindo uma parte da cabeça da criatura. Mesmo no chão, a criatura não para de atacar. Daesung pensa que está irritado com isso e assim decide que só vai avançar. Bastante rápido, ele vai para cima desse monstro e dá outro soco, o dizimando completamente desta vez. Após isso, Daesung fala para vir o próximo. Entretanto, ele tem uma surpresa. Do lado de fora, Shanyu e o outro cara chegam no telhado, porém encontram todas as pessoas eliminadas. O cara percebe que tinha uma pessoa ainda viva, assim eles vão rapidamente até ele. Shanyu pergunta se ele estava bem. Essa pessoa fala atrás deles. Ao olhar para trás, Shanyu vê um enorme monstro. O cara fala para eles se apressarem. Shanyu fala que é tarde demais para essa pessoa e diz para o outro cara não se mover até ele mandar. E também diz que quando der o sinal era para pular para a porta, isso se não quiserem morrer neste lugar. Quando o monstro vai para cima deles, Shanyu fala para o cara ir. Voltando para Daesung, tinha aparecido uma esfera diante dele. Ele se questiona o que seria isso. Em seguida, uma voz da esfera fala que estava começando a regeneração automática. Além disso, após análise de padrão de ataque do alvo, estava melhorando o desempenho da máquina. Sem pensar 2 vezes, Daesung vai para cima dessa esfera e desfere outro soco, porém nada adianta e a regeneração continua. Devido a isso, ele começa a dar vários socos na esfera e percebe que a regeneração estava diminuindo. Quando ele iria dar o golpe final, vários outros golems aparecem, lançando vários ataques nele. Devido a isso, Daesung fica extremamente irritado e com uma velocidade imensa desvia de todos os ataques e dá o golpe final na esfera. Porém, após isso, ele pensa que isso não tem fim, onde precisa encontrar outra maneira. Assim, ele decide procurar nas memórias gravadas para ver se encontra alguma pista. Após analisar, ele finalmente encontra o que deve fazer. Do lado de fora novamente, quando o monstro foi para cima dele, Shanyu e o cara conseguiram desviar e correr para a porta. Como a criatura era muito grande e não consegue entrar.
Com isso, Shanyu fala para eles descerem primeiro. Voltando para Daesung, ele estava fugindo dessas criaturas. Ele pensa que só precisava de mais um pouco. E pouco tempo depois, ele encontra o local que estava buscando. Logo em seguida, todos os monstros chegam. Um deles fala para manterem uma distância segura do alvo, mas Daesung fala que é tarde demais. Após isso, o chão abaixo dos golems começa a ceder. Daesung fala que essa floresta do predador é assim mesmo. Em seguida, uma enorme criatura aparece e engole todos os golems. Essa criatura era uma baleia do pântano que come tudo que se aproxima. Daesung fala que eles devem estar tentando se regenerar dentro do estômago dela, mas aquela baleia digere qualquer coisa. O sistema informa que ele completou os requisitos necessários. Após isso, Daesung comenta que sua reserva de energia mágica realmente aumentou. O sistema também informa que ele recebeu um bônus, a Adaga do Julgamento. Ao analisar essa adaga, ela possui uma habilidade única que possibilita o controle remoto dela em um raio de até 100 metros. E a potência aumenta de acordo com a força da energia mágica do usuário. Ao jogar a adaga, ele percebe que pode controlá-la livremente e rapidamente percebe que isso pode ser bastante útil. Após isso, decide retornar. Em outro lugar, após ver as notícias, um cara fala que isso é loucura, onde os caçadores da associação não recebem tanto dinheiro quanto os clãs. E questiona como poderiam saber algo que nem mesmo foi previsto pelo monitoramento. O outro cara, chamado Hyung, fala para ele não reclamar, e se não conseguirem lidar com isso, pode ser ruim para a equipe deles. Mas, como líder, isso será bem mais problemático para ele. Em seguida, as notícias falam que receberam o relatório de que um caçador apareceu em Nangog e está lutando nesse exato momento. Em outro lugar, o figurante que estava filmando pergunta se há maneiras de sair daquele lugar, onde pensar que uma pessoa foi eliminada deste lugar deixa tudo mais terrível. Shanyu concorda, dizendo que é terrível, mas não podem fazer nada além de esperar por ajuda. Logo em seguida, eles escutam um forte barulho. O cara pergunta se são os caçadores. Shanyu se questiona se os caçadores chegaram. Após isso, uma coisa é jogada na direção deles. Shanyu se pergunta se são os monstros, mas para a surpresa deles, Daesung chega e pergunta se eles estavam querendo morrer, atrapalhando uma pessoa faminta dessa maneira, e questiona se demorou muito. Em seguida, Shanyu pergunta o que aconteceu com ele, onde tinha se machucado dessa maneira. Daesung fala para o figurante acender o fogo para assar a carne, pois estava com fome. Eles dois ficam surpresos, questionando se realmente ele vai comer carne em um lugar como esse. Daesung não se importa e começa a comer mesmo com corpos de monstro ao seu redor. Em seguida, chega um soldado e pergunta se eles estavam bem. Rapidamente, o figurante fica aliviado e o agradece por ter vindo. O soldado, ao ver Daesung, não consegue acreditar que ele estava comendo em uma situação dessas. Shanyu agradece ao soldado pelo seu trabalho duro, mesmo durante a noite, e diz que ficou neste lugar sem poder ir para o abrigo e ficou muito preocupado, mas felizmente deu tudo certo. E esse cara que está comendo está muito traumatizado com o que aconteceu. Shanyu fala para Daesung ir para o hospital primeiro para fazer um exame. O soldado fala que ele não pode ir para lá da maneira que quiser. Em seguida, Shanyu mostra seu crachá e fala que se houver algum problema pode entrar em contato com eles, pois também tem coisas para fazer no clã. Devido a isso, o soldado fala que vai guiá-los. Em outro lugar, Hyung pergunta o que era tudo isso e fala para seu parceiro se ele tem tempo para vomitar, então era para verificar se os sobreviventes estão bem. Com isso, ele vai até um soldado e fala que é da associação, então iria junto até a área interna. Hyung se questiona que tipo de pessoa será que ele é, onde parece ser pior do que um monstro para fazer tudo isso sozinho. Em outro lugar, Shanyu fala para Daesung dormir na sua casa esta noite, mas Daesung fala que tem que ir para casa. Shanyu diz que fica feliz em saber que pelo menos ele estava preocupado com isso, onde se ele olhasse para si mesmo agora, com certeza iria desmaiar. Com isso, diz que vai falar com a mãe dele por ele e apenas deveria ir e tomar um banho, e após isso irão comer um pouco. Pouco tempo depois, Daesung questiona por que tanta comida. Shanyu fala que já que ele estava com vontade de comer carne, devem comer direito desta vez.
Dae-sung fala que antes Chanyu tinha dito que se tornar um caçador dava muito dinheiro. Chanyu confirma, dizendo que atualmente há mais golpistas do que pessoas honestas no mundo, é algo que dizem por aí com frequência. Mas questiona o porquê desta pergunta e também pergunta se ele está pensando em se tornar um caçador. Dae-sung confirma, Chanyu fala que é uma boa ideia, onde se ele for para a associação e passar pela avaliação, com certeza será classificado como Rank B ou superior, e se sair bem pode ser classificado como Rank A. Dae-sung pergunta sobre isso de rank, Chanyu responde que isso é uma classificação, onde se ele for alguém de rank B pode entrar em um grande clã ou se tornar membro da associação. E não importa qual seja a sua escolha, um salário mensal de 3.000 seria uma piada, e se tornar um caçador de rank A, as condições serão ainda melhores. Dae-sung pergunta se existe algo acima do rank A. Chanyu responde que existem 5 pessoas que são consideradas rank S. Apenas 5 de 2 milhões de despertados, mas questiona se ele não estava pensando em tentar se tornar o 6º rank S. E fala para ele não esperar muito, onde era para ficar satisfeito com o fato de que há pelo menos uma chance de alcançar o Rank A. E mesmo o Rank A é muito difícil de alcançar na Coreia, mas questiona se ele realmente tem certeza de que quer se tornar um caçador. Dae-sung confirma, devido a isso, Chanyu fala que então devia apenas confiar nele. Em outro lugar, um cara fala que um devedor maluco causou uma grande confusão na organização. O outro cara fala que se isso for verdade será problemático e fala para o outro se ele sobreviveu porque não foi atrás dele e porque se deu o trabalho de vir a este lugar. O outro cara, bastante assustado, responde que não tinha para onde ir. O líder se chama Seok, sendo o chefe do clã Hongmai. Com isso, Seok questiona o porquê está tremendo tanto, onde será que é porque eliminou seu irmão. O cara implora para poupar a sua vida. Seok fala que está tudo bem, pois só precisam pegar o dinheiro que deveriam receber, onde, mesmo que tenha sido roubado, deve haver algum dinheiro escondido. O cara fala que é apenas um funcionário, com isso realmente não sabe, isso era verdade e pede para confiar nele. Seok fala que acredita nele, entretanto, logo em seguida Seok explode a cabeça do cara e fala para seu parceiro lidar com esse devedor sem deixar rastros. Na Associação de Caçadores da Coreia, Dae-sung chega para fazer seu teste. Chanyu fala que primeiro ele deve ir até o laboratório e dizer aos funcionários que ele veio para fazer uma avaliação de despertar, com isso eles vão lhe guiar. Chanyu fala que vai trabalhar agora e quando o resultado sair era para enviar uma mensagem para ele. Ele pensa que está mais nervoso do que Dae-sung. Na entrada, Dae-sung percebe que algumas pessoas também vieram para a avaliação. Ele pensa que embora seja verdade que dá muito dinheiro, como Chanyu disse, parece ser um pouco problemático. Enquanto esperava, ele pensa sobre ser um caçador e ter muita fama, mas de qualquer forma não deve demorar muito para chegar a sua vez. Em seguida, ele recebe uma mensagem da sua mãe perguntando quando ele vai voltar para casa e se ainda está na casa do Chanyu. Dae-sung se lembra que Chanyu tinha dito que não deveria falar nada para sua mãe, assim ele responde que vai voltar em breve. Em seguida, uma mulher chega e fala que é a vez dele. Um pouco mais ao lado, um cara estava gritando dizendo que realmente tem certeza que despertou, porém o funcionário se desculpa dizendo que o medidor deu negativo. O cara fala que já disse várias vezes que esse medidor está quebrado e questiona se é assim que a associação trata as pessoas hoje em dia. Dae-sung pensa que logo é a sua vez. O cara fala que se isso continuar, vai reclamar diretamente com o chefe deste lugar. Dae-sung, bastante irritado, fala para o velho sair, questionando se ele não estava vendo que tem gente esperando. O velho fala que o medidor está quebrado, onde definitivamente despertou. Dae-sung pergunta se ele tem certeza que o medidor está quebrado. Outro funcionário fala que vai verificar onde era um despertado. Ao colocar sua mão no cristal, ela começa a brilhar verde. O funcionário informa que verde significa Rank C, com isso estava tudo certo. A funcionária fala para ele sair em silêncio, pois havia mais pessoas esperando na fila. Em seguida, Dae-sung vai fazer o teste. A funcionária fala para seu parceiro que a avaliação daquela pessoa parece que vai ser bem alta. Seu parceiro fala para ela parar de ficar com essas teorias.
Mas ela pensa que aquela intimidação que sentiu antes era de nível alto e se ele for um despertado deve ser pelo menos rank B ou superior. Em outro lugar, no escritório do gerente, ele recebe uma ligação dizendo que ele precisa vir à sala 3 do sexto andar. O gerente pergunta o que aconteceu. O cara fala que acha que é melhor se ele ver pessoalmente. Enquanto descia, ele questiona se apareceu um rank S, mas rapidamente pensa que isso é impossível. Ao chegar, ele percebe que tinha bastante pessoas. Ao olhar a máquina, para sua surpresa, ela estava destruída. Com isso, pergunta o que aconteceu. O funcionário fala que aquele cara apenas tocou na bola de cristal, onde no começo as cores da bola de cristal iam e voltavam. Um pouco antes, Dae-sung pergunta se essa bola estava certa. O funcionário fala que isso acontece às vezes. Em seguida, a bola começa a trincar e explode. Voltando ao presente, o gerente questiona se o medidor estava com defeito. O outro funcionário pergunta se estava com defeito em todas as 3 bolas de cristais. O gerente responde que não tem como as 3 bolas estarem com defeito. Dae-sung pensa que só colocou a mão nisso e se questiona se vão lhe pedir para pagar. Com isso, pergunta o que deve fazer agora, se deve esperar até o resultado sair. O gerente pensa que se continuar desse jeito no teste, apenas um medidor de ouro funcionaria com ele. Assim, fala que é a primeira vez que isso acontece. Então, acha que terão que tomar uma decisão mais aproximada. Como eles não podem usar a bola para fazer um julgamento preciso, esse é um método que juízes usam para determinar uma nota final, por meio dos resultados dos testes licenciados. Dae-sung pergunta se esses testes são confiáveis. O funcionário fala que a classificação é determinada com base em padrões claros, então ele pode ficar tranquilo quanto a isso. Devido a isso, Dae-sung confirma. Após ele sair, a mulher pergunta se a bola de cristal é um instrumento de medição que responde à energia sobrenatural mesclada no corpo do despertado. O gerente confirma. Com isso, ela diz que talvez seria possível que a energia sobrenatural que Dae-sung possui ultrapasse o limite de aceitação da bola. O gerente fala que isso parece uma piada, então ela acha que ele é um cara que pode estar em uma classe de 3S. Ela diz que isso é possível. O gerente fala que isso nem faz sentido, e mesmo que o mundo dos dias atuais pareça uma fantasia, ele não é um deus que pode chegar na classe de 3S. Em outro lugar, Shanyu liga perguntando qual foi o resultado. Dae-sung fala que foi apenas um resultado aproximado. Shanyu questiona se o medidor não funcionou. Dae-sung confirma, dizendo que o medidor quebrou. Shanyu questiona como ele não pode ser como um humano comum por 5 minutos, onde o único jeito de receber uma classificação é passar nesse teste. Assim, ele fala que vai enviar um link com a data para o teste e um programa de estudos. Logo em seguida, Dae-sung percebe a presença de alguém o vigiando. Essa pessoa estava observando de longe e comenta que ele não parece ser nem um pouco forte, mas isso não importa, onde apenas um tiro será o suficiente. Assim que ela vai disparar, Dae-sung olha na direção dela, com isso ela fica bastante nervosa. E pensa que nunca foi descoberta pelos caçadores antes, onde não tem como ser superada por um cara tão patético. Ao olhar novamente, ela percebe que Dae-sung estava falando para ela mirar bem na sua cabeça. Ela pensa que isso não é possível, se questionando quando foi que ele a descobriu, além do mais como ela consegue ouvir ele falando lá de baixo. Dae-sung estava falando para ela atirar, logo em seguida ela dá um tiro com seu poder, acreditando que acertou ele. Entretanto, logo percebe que Dae-sung não sofreu nenhum arranhão. Bastante assustada, ela se questiona quem é esse cara, onde precisava ir embora agora mesmo. Rapidamente, ela tenta fugir, entretanto, Dae-sung usa a adaga guiada e acerta a perna dela. E logo em seguida, ele já estava ao seu lado bastante irritado e pergunta a ela para onde ela iria correr, tudo isso para salvar sua vida. Logo em seguida, ela se afasta, pega sua arma e pergunta como ele pode estar bem após levar um tiro com a bala Auro, perguntando de onde ele saiu. Dae-sung responde que saiu do inferno, ele se chama Dae-sung e veio diretamente do inferno. Logo em seguida, a mulher dá vários tiros nele, até que sua arma esteja totalmente descarregada.
Inicialmente, ela acredita que acabou com ele, entretanto, para sua surpresa, Daesung já estava atrás dela. Logo em seguida, Daesung a segura pelo pescoço e a joga na parede. Ela percebe que coisas estranhas começam a aparecer e, devido a isso, acaba desmaiando. Daesung questiona se ela vai desmaiar antes de acontecer alguma coisa, mas fala que tanto faz, onde seria um saco ter que eliminá-la. Pouco tempo depois, após ela acordar, Daesung diz para ela falar, onde se fizer alguma gracinha vai eliminá-la imediatamente. Em seguida, ele mostra as fotos da sua família que ela tinha e pergunta quem mandou ela. A garota pensa que não pode dizer nada sobre o clã Carmesim, mas aquele bandido foi dado como desaparecido, com isso esse idiota não pode conhecê-lo. Assim, ela fala o nome Sang-hyun. Daesung pergunta quem é esse. Ela responde que é um porco cheio de músculos que destruiu uma empresa privada de empréstimos, onde disseram a ela que um cara chamado Daesung roubou o chefe deles. Daesung questiona se é sobre os 500 milhões. Ela confirma e fala que se a soltar pode dizer onde ele está. Entretanto, Daesung lança uma bala acertando o ombro dela. Gritando de dor, a garota pergunta por que fez isso, onde tinha contado tudo. Daesung fala que é muito suspeito que uma assassina conte tudo tão facilmente e se fizer gracinhas vai eliminá-la. A garota pensa que foi muito apressada e se questiona o que vai fazer agora. Com isso, Daesung fala que vai perguntar pela última vez quem mandou ela. A garota pensa que de todo jeito já falhou na missão e mesmo que saia com vida, aquele desgraçado do clã do demônio Carmesim vai matá-la. Devido a isso, ela acaba morta de todo jeito. Com isso, ela questiona se ele acha mesmo que ela vai dizer. Onde pode perguntar 100 ou 1000 vezes, a sua resposta será essa. Daesung se pergunta se vai ser autodestruição. Ela fala para ele ir para o inferno. Logo em seguida, Daesung joga outra bala acertando ela em cheio e fala para ficar longe dele, onde já estava de saco cheio do inferno. Devido a isso, ela acaba sendo eliminada e ele comenta que no final não conseguiu descobrir quem está por trás disso tudo. Após isso, decide se livrar do corpo, mas diz que usar esse tipo de item faz ele se sentir mal. Em seguida, ele começa a buscar nas memórias do diário que ele absorveu. Ao terminar de buscar, ele comenta que isso teria resolvido. Em seguida, ele abre o portal para Pantheon e fala que ouviu que a maioria dos lugares estavam fechados por causa dos portais se abrindo. Assim, era melhor cobrir isso e sair deste lugar o mais rápido possível. Ao entrar no mundo de Pantheon, o sistema informa que as feras e bestas de Pantheon comemoram a vida do Ser Absoluto e pergunta qual data e local gostaria de recriar. Daesung fala na página 134, onde está escrito sobre a prisão espiritual e a principal arma do Rei Demônio. Junto com os 15 lordes que se sentam nos tronos do inferno, um artefato que convoca os mortos, os conectando com seu próprio sangue. Daesung pensa que quando conseguiu a prisão espiritual, achou que poderia ter lutas mais confortáveis, mas o comandante que ele convocou era muito fraco para ele poder testar direito. O sistema pergunta se ele gostaria de recriar o dia 198 do ano 67 em Pantheon. Ele comenta que, diferente do inferno, na Terra vai precisar se livrar dos corpos, então vai ter que usar isso direito dessa vez. Ao aceitar, o sistema informa que o local Rio dos Mortos seria reproduzido. Daesung pensa que do outro lado desse rio fica o território do Rei Demônio. Antes tinha um barco que ajudava na travessia, mas não tem nenhum barco e não dava para atravessar esse rio nadando. Só de molhar seu corpo com essa água já faria seu corpo desintegrar como de um morto. Em seguida é notificada uma missão, onde ele deveria exterminar os seres celestiais que habitam o Rio dos Mortos dentro do tempo limite. Logo em seguida, várias criaturas aparecem e fala que uma interferência não identificada foi detectada, com isso estavam aguardando a aprovação de remoção. Daesung questiona o que vai ser dessa vez. O sistema informa que são aranhas brancas, criaturas autônomas criadas pelos seres celestiais. Logo em seguida, elas começam a atacar. Daesung desvia, mas percebe que elas estavam usando ácido. Daesung fala que se acabar com elas, talvez receba o barco como recompensa. Assim, ele pega sua adaga e vai para cima desses monstros, e sem dificuldade ele corta uma ao meio.
Logo em seguida, várias orbes são jogadas nele. Daesung sabia que eram balas envenenadas, mas não precisava desviar, onde ele ativa sua barreira e se protege de todos os ataques. Ele sabia que lidar com um de cada vez seria um saco, no entanto, parecia que elas não iriam descer, assim tinha que derrubar elas. Logo em seguida, ele causa um forte tremor, fazendo as aranhas caírem e com sua velocidade ele dizima essas criaturas. Após isso, o sistema informa que as recompensas foram enviadas, que seria uma armadura chamada Proteção de Vermes, onde, ao utilizá-la, torna-se imune à energia dos mortos e diminui o dano físico. Daesung pensa que o sistema estava dizendo para ele nadar naquilo, e sem escolhas, com a ajuda dessa armadura, ele começa a nadar para o outro lado. Ao chegar do outro lado, as bestas e feras demoníacas reverenciam as habilidades de natação do Absoluto. Após isso, ele entra no território do Rei Demônio. Ao olhar ao redor, ele percebe que não tinha ninguém, onde até mesmo o castelo onde o Rei Demônio vivia desapareceu. As bestas e feras demoníacas de Pantheon lamentam o desaparecimento do antigo castelo do Rei Demônio. Daesung, irritado, fala para pararem de ficar narrando tudo, onde não se importa com isso, mas não era para ele fazer as missões no castelo. Pouco tempo depois, um forte tremor acontece e na sua frente aparece uma enorme construção. O sistema informa que é o Obelisco Celestial, sendo um edifício projetado por seres celestiais e construído com pedras divinas, funcionando como um centro de detenção para os fantasmas que vagam pelos nove. Daesung pergunta se entrar aí, a próxima missão vai começar automaticamente. O sistema informa que a missão de execução de item 2 estava em andamento, onde o objetivo era eliminar as criaturas celestiais criadas pelo obelisco. Logo em seguida, uma criatura aparece. Daesung se questiona se isso era um comandante, mas contanto que não seja um mago, não vai chegar nem aos seus pés. Assim, ordena para todos se ajoelharem. As bestas e feras demoníacas de Pantheon se entristecem com a traição de seus conterrâneos. Mesmo as criaturas parando por um momento, em seguida elas vão para cima de Daesung, mas nada adianta, com seu poder ele começa a dizimar essas criaturas. Ele percebe que parece que essas coisas não têm nenhum núcleo equipado e se questiona se é por causa daquele pilar. Mesmo eliminando vários, não param de aparecer. Devido a isso, Daesung usa a habilidade Neutralização de Sangue, que transforma o usuário em meio humano e meio besta, onde, ao consumir uma certa quantidade de HP por um período de tempo, todas suas estatísticas e poder de ataque de habilidades aumentam em 300%. Daesung fala que vai passar por todos esses desgraçados de uma vez só, assim ele vai com tudo dizimando todos que ficam em seu caminho. Ele tinha que eliminar um total de 10.000. Após derrotar vários, ele acredita que com certeza deve ser mais eficaz destruir de dentro para fora. Assim, sem pensar duas vezes, ele vai com tudo até dentro do pilar e começa a destruir tudo. Com isso, as criaturas são destruídas. O sistema informa que ele atendeu os requisitos de conclusão do objetivo final e, como recompensa, obteve a runa de expansão. Daesung pensa que é um item de implementação e o outro item é de recompensa, mas primeiro ele decide verificar os outros itens. Ao coletar uma das orbes, ele tem mais informações sobre ela, tendo o nome de Redução de Alma. Uma das habilidades especiais permite que o usuário capture a alma de um alvo designado quando o alvo morrer e armazene no artefato. A outra habilidade permite que o usuário ressuscite um alvo com a alma capturada, o transformando em um subordinado. A última habilidade permite ao usuário observar algumas memórias de um subordinado designado. E atualmente ele pode capturar 20 almas. Daesung comenta que o objetivo original era coletar cadáveres e obter informações, mas 20 unidades são muito poucos. Após isso, ele decide verificar a outra recompensa, a runa de expansão, e com isso agora ele pode capturar até 100 almas. Ele pensa que seu objetivo de vir a este lugar foi alcançado, assim decide retornar. Mas, antes de sair, aparece outra orbe e em seguida um aviso dizendo que alguns demônios tremem com a aura sinistra emanando da luz. E os demônios do Pandemônio pedem ao monarca que tenha cautela. Daesung questiona o porquê deveria dar ouvidos ao que eles dizem, e assim absorve a orbe. Em seguida, uma marcação é gravada na sua mão.
Após isso, aparece um painel na sua frente. No entanto, estava com vários erros e ele tinha completado um de 3. Daesung achou que seria algo útil, mas era apenas um quebra-cabeça sem sentido. Devido a isso, ele volta à Terra, mas para sua surpresa, o corpo não estava mais lá. Após esses eventos, ele retorna para sua casa e sua irmã fala que ele demorou muito e por isso a sopa esfriou. Daesung se desculpa e entra. Enquanto jantava, ele fala que o mundo está muito louco, onde viu nas notícias que monstros estavam aparecendo de repente. Sua mãe fala que estava com medo de que ele ficasse assustado, então não conseguiu falar e se desculpa dizendo que em vez de ajudá-lo como uma mãe, só continua atrapalhando. Daesung fala que está tudo bem, pois ela o ajudou a sobreviver neste mundo e é grato por isso. Após isso, ele pergunta se alguma delas não teriam algo que queiram. Sua irmã pergunta por que ele estava falando como se fosse comprar algo legal. No outro dia, Daesung fala para Shanyu que vai sumir por um tempo. Shanyu questiona se é por causa do exame de licença, onde estava tentando fazer algum tipo de treinamento exaustivo. Daesung responde que será como se estivesse preso em algum lugar remoto, onde ele encontrou um bug, mas desapareceu em um piscar de olhos. Ele pensa que aquele corpo desapareceu completamente sem deixar vestígios, e também fala que quando estiver fora gostaria que Shanyu cuidasse da sua mãe e irmã. Shanyu confirma. Em outro lugar, no clã do demônio Carmesim, um funcionário fala que aquele corpo foi definitivamente descartado. Mas ele não parece ser um cara muito fácil, já que se tornou um assassino de classe B. Assim, pergunta como vão lidar com isso. O líder chamado Seoki fala para deixar como está, onde ouviu que o alvo estará nesse teste e aí vão ter a chance de acabar com ele. E fala para um cara chamado Jang que chegou a hora. Ele confirma dizendo que esperou muito tempo por esse dia. Outro funcionário fala que a frequência cardíaca do despertado de classe A Jang está estável e questiona se pode começar a injetar o soro. Seoki fala para Jang que vai sentir uma dor considerável e que era melhor se preparar. Jang diz que está pronto desde o momento em que entrou neste lugar, assim o teste é iniciado. Quando chega a 55%, o funcionário fala que o limite da absolvição foi excedido. Porém, Seoki fala para continuar mesmo com a chance dele morrer, e também fala que se ele fosse morrer tão facilmente, nem teria trazido ele. E assim a taxa chega a 100%, porém a frequência cardíaca para. Seoki apenas fala para esperar, logo em seguida Jang recobre a consciência. Seoki fala que estava quase se decepcionando com ele, mas fez um ótimo trabalho e agora mal poderia esperar para daqui a 10 dias. Shanyu fala que ele deve usar no teste apenas armas que foram providenciadas pela associação. Daesung pensa que se o desempenho do equipamento for ruim, pode compensar com sua força física, mas antes precisa verificar uma coisa. Ao acertar seu braço com um galho, ele descobre que ao contrário das armas, os equipamentos de proteção não aparecem na realidade. Com isso, o equipamento de proteção pode ser usado o tempo todo, assim decide dar uma olhada nas armas. Com isso, descobre que armas também podem ser usadas. O sistema pergunta se ele gostaria de carregar a adaga do julgamento como registrada pelo Absoluto. Ao aceitar, ele percebe que funciona como armas. Com isso, ele poderia conseguir sua espada de volta. Assim, decide buscar sua espada. Após isso, ele entra no Pantheon no demônio real Ion. Daesung comenta que pensou que nunca mais iria voltar a esse lugar. Logo em seguida, criaturas aparecem e sua missão é iniciada, onde ele deve exterminar os servos. Daesung pensa que não imaginava que usaria isso para algo assim. Em seguida, ele corta sua mão e ativa sua habilidade Prisão Espiritual, e com velocidade extrema ele dizima uma das criaturas sem dificuldade. Logo em seguida, joga sua adaga acertando o outro, e usando sua habilidade de controlar objetos, dizima vários deles de uma vez só. Após isso, ele usa a habilidade Convocar Tropas, onde os monstros que ele eliminou se transformam em soldados sob seu comando. Pouco tempo depois, Daesung comenta que só sobraram alguns fracotes, mas não devia baixar sua guarda. Mesmo seus soldados eliminando vários, ele percebe que nesse ritmo vai ficar a noite toda nesse lugar. E como estava com cerca de 50% de conclusão nesta missão, tem que haver outra missão depois dessa.
Ele sabia que podia eliminar milhares dessas coisas em 2 horas. Com isso, decide ir direto para o lugar em que tem mais, causando uma grande onda de choque com o impacto do seu pouso. Do lado de fora, no clã da alma, uma caçadora chamada Shin estava treinando na simulação de caça. O líder, chamado Huang, estava observando tudo e fala que não é nada mal, mas ela tem o hábito de ficar tensa e perder o foco durante o combate real. O outro cara fala para ele não se preocupar com isso, pois estão projetando o treinamento para corrigir esse erro e ainda tem cerca de 10 dias. Huang fala para tentar elevar o nível de intensidade do treinamento em 2, onde devem pelo menos vencer aquele cachorro louco. O outro cara questiona se ele estava se referindo ao Zhang do clã Rigma. Huang confirma e diz que se não fosse por ele, ninguém teria superado as notas de Shin durante o teste anterior. O cara fala que Shin é da classe B, enquanto Zhang é da classe A. Irritado, Huang fala que mais que tudo não sabem que tipo de truques o clã Rigma fará. O cara pergunta se eles realmente tentariam algo assim de novo, onde após aquele incidente eles foram banidos de usar os novatos por um ano inteiro. Huang fala que estava pensando que eles provavelmente inventariam truques ainda mais sórdidos e secretos desta vez. Com isso, aposta que estão loucos para recuperar o que perderam naquele ano. O cara fala que no final o exame do primeiro semestre se resume a Shin e Zhang e vai ser um palco para esses dois. Huang confirma e diz que desde que não haja um monstro inesperado participando. Voltando para Daesung, faltava só mais um para completar a missão e após eliminá-lo finalmente termina. O sistema pede para ele oferecer a orbe de alma no altar. Daesung pensa que nunca viu nada parecido com o altar, com isso se questiona se vai ter que procurar por isso também. Ao segurar a orbe, um altar surge diante dele, e em seguida a segunda missão é iniciada, onde ele deve oferecer a Pedra da Alma no altar e provar suas qualificações para Serpente Guardiã. Ao colocar a orbe no altar, uma enorme serpente surge diante dele. Rapidamente, Daesung se prepara para lutar, no entanto, o sistema informa que se ele quiser o objeto sagrado que a serpente está guardando, deve responder às perguntas que ela faz para se qualificar. Daesung fala para ela fazer sua pergunta, que ele vai dar uma resposta especial. Em seguida, a cobra fala algo e sem pensar 2 vezes, Daesung acerta ela. Irritado, ele questiona como ela ousa tentar vender veneno para ele. E em seguida vai para cima dela com tudo, dizendo que estão lhe tratando com bastante gentileza, então deve achar que ele é fácil. Mas Daesung fala que eles devem usar tudo o que tem contra ele, pois ele vai com tudo, e assim ele dizima essa criatura. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!